Eu me chamo Adalberto Sampaio, tenho hoje 69 anos. E essa é a primeira vez que consigo contar essa história sem que minha voz embargue. Nasci em uma vila pequena no interior de Minas Gerais, chamada Pedra Funda, onde as casas têm mais idade que muita gente e o tempo parece passar mais devagar. Fui mecânico a vida inteira. Comecei ajudando meu pai na oficina ainda menino e dali nunca mais saí. Não era rico, mas consegui dar uma vida digna à minha família. Me casei com Célia, uma professora doce e sonhadora, e com ela tive um filho, o Danilo. Criamos ele com muito carinho, fizemos o que estava ao nosso alcance. Mesmo com as dificuldades, nunca faltou comida no prato, nem amor dentro de casa. Danilo era meu orgulho. Quando ele passou na universidade para cursar engenharia de produção em Belo Horizonte, chorei escondido no quintal. Era o primeiro da família a entrar numa faculdade. Vendi meu carro velho para pagar os primeiros meses de aluguel dele e garanti que não lhe faltaria nada. Trabalhei dobrado na oficina, virei noite, fiquei com dores nas costas, mas sempre disse a mim mesmo, vale a pena, meu filho vai vencer na vida. E ele parecia estar indo bem. Passava as férias conosco, trazia presentes, contava histórias da cidade grande. Célia e eu ouvíamos tudo com um brilho no olhar, mesmo que, no fundo, eu sentisse que alguma coisa nele tinha mudado. Danilo não era mais o menino simples de antes. Começou a nos tratar com certo desdém, criticava a casa, as roupas, a comida. Certa vez, comentou que sentia vergonha da oficina, do cheiro de graxa. Aquilo doeu. Depois que Célia adoeceu, tudo desandou. Um câncer agressivo a levou em poucos meses. Ela era meu porto seguro, minha companheira de todas as horas. Sem ela, a casa ficou grande demais, silenciosa demais. Danilo apareceu no velório. Ficou um tempo em casa, mas logo voltou para a cidade dizendo que o trabalho não podia esperar. Nunca mais foi o mesmo. Passou a ligar menos. As mensagens rarearam. Quando veio me visitar de novo, quase 2 anos depois, estava diferente. Vestia-se muito bem, falava alto e o celular não saía da mão. Trouxe uma namorada nova, que mal me cumprimentou. Não gostei do que vi, mas calei. Pai sempre espera que o filho reencontre o caminho. Foi nessa visita que ele mencionou a casa. Comentou que era antiga demais, que valia um bom dinheiro, que talvez fosse hora de vender e eu ir morar num apartamento mais prático em Belo Horizonte. Disse que ele cuidaria de tudo, que conhecia gente no mercado imobiliário. Recusei. Aquela casa era minha vida, a oficina era minha identidade. Danilo não insistiu, apenas sorriu de lado e não tocou mais no assunto. Até que uma noite, acordei com barulhos na sala. O coração quase parou. Levantei em silêncio, peguei o bastão de madeira que sempre deixo ao lado da cama e fui andando devagar até a porta. Quando a abri, vi um homem encapuzado vasculhando minhas gavetas, revirando minha estante. Me viu e correu, me empurrou com força, me jogando ao chão. Não consegui ver seu rosto, mas vi a mochila que carregava. Era igual àquela que Danilo usava na faculdade. O coração gelou. Chamei a polícia, fiz boletim de ocorrência. Levaram dinheiro que eu guardava em casa, algumas joias da Célia, documentos importantes. A sensação de violação era insuportável. E foi quando os dias seguintes trouxeram revelações que eu preferia nunca ter escutado. Um vizinho viu um carro estranho parado perto da minha casa horas antes do furto. Um carro com placa de Belo Horizonte. Outro contou que ouviu 2 vozes do lado de fora, uma delas dizendo, a chave está embaixo do vaso azul. Foi ali que desconfiei. Não era qualquer um que sabia da chave escondida. E o vaso azul foi ideia do Danilo, anos atrás. Comecei a juntar as peças e, com muito custo, fiz algo que nunca pensei fazer. Peguei o telefone e liguei para um amigo dele da época da faculdade. O que ele me contou me deixou em pedaços. O amigo contou, com a voz hesitante, que Danilo estava enfrentando problemas financeiros sérios.
Disse que havia se envolvido em negócios arriscados com gente perigosa, que andava devendo muito dinheiro e que já tinha comentado sobre resolver isso de um jeito rápido com alguém da família. Eu, ainda tentando negar o que meus ouvidos insistiam em registrar, perguntei direto. Ele falou em me roubar. O silêncio do outro lado da linha foi a resposta mais cruel. Não houve sim nem não. Apenas aquele silêncio carregado de vergonha. Desliguei sem dizer mais nada, com as mãos tremendo e a alma despedaçada. O mundo, que já andava meio torto desde que perdi Célia, agora parecia completamente fora de eixo. Passei dias sem sair do quarto. Não comia, não falava, não dormia direito. A dor de saber que o próprio filho pode ter me traído foi pior do que qualquer golpe físico que eu já levei na vida. Pensei em confrontá-lo, mas só de imaginar ouvir da boca dele uma confissão, meu coração já apertava. E se ele negasse? E se debochasse? Eu não estava pronto para isso. Em vez disso, decidi dar um tempo. Voltei devagar à rotina. A oficina, antes cheia de movimento, agora tinha o portão fechado quase todo dia. Os clientes perguntavam, mas eu dizia apenas que estava com problemas de saúde. A verdade é que minha alma é que estava doente. Foi então que algo inusitado aconteceu. Um menino de uns 12 anos apareceu na oficina pedindo ajuda para consertar uma bicicleta velha. O nome dele era Rafael. Magrinho, olhos vivos e um jeito esperto que lembrava o Danilo quando criança. Ele vinha todos os dias depois da escola, não só pela bicicleta, mas para conversar. Seu Adalberto, o senhor sabe mexer em motor de carro também? E se eu quisesse aprender? Aos poucos, aquele menino foi ocupando um espaço na minha vida que eu nem sabia que estava vazio. Comecei a ensinar coisas básicas, deixava ele ajudar a organizar as ferramentas, até que um dia, sem perceber, eu sorri de verdade. A primeira vez em meses. Rafael me contou que morava só com a mãe, que o pai tinha ido embora quando ele era bebê, e que o sonho dele era ser mecânico ou piloto de kart. Eu ria e dizia, vai ser os dois, ué. A oficina, que antes me lembrava dor e abandono, passou a ser também um lugar de cura. Era como se, ao ensinar aquele menino, eu também estivesse me resgatando aos poucos. E foi por causa dele que decidi reabrir a oficina oficialmente. Pintei a fachada, comprei algumas peças novas e até fiz um anúncio no jornal da cidade. A vida parecia estar, enfim, retomando o rumo. Mas claro, a dor com Danilo não desapareceu. Ela apenas adormeceu, como um bicho ferido à espreita. Um dia, enquanto eu fazia um orçamento para o motor de um caminhão, ouvi a campainha tocar. Era uma carta, sem remetente. Dentro, apenas uma folha escrita à mão com uma caligrafia que eu conhecia bem. Pai, me perdoa. Eu fiz tudo errado. Eu falhei com o senhor, com a mamãe, comigo mesmo. Um dia, se o senhor quiser me ouvir, estarei esperando. Com amor, Danilo. Eu li aquela carta umas 100 vezes. A raiva, a tristeza, o amor, tudo se misturava. Pensei em rasgar, pensei em jogar fora, mas no fim guardei junto das fotos da Célia. Eu não sabia se perdoava, mas uma parte de mim se sentia um pouco menos sozinha naquele instante. O tempo passou. Rafael crescia, me chamava de vô sem eu ter pedido. A oficina voltou a funcionar bem. E a vida, por mais estranha que pareça, encontrou um novo ritmo. Se você está ouvindo essa história até aqui, quero te pedir uma coisa de coração. Se ela tocou você de algum jeito, compartilha com a gente nos comentários. Conta se você já viveu algo parecido ou se conhece alguém que tenha passado por isso. Esse canal é feito para gente comum com histórias reais, que merecem ser ouvidas. E se você sentir no coração, se inscreva. Não é só um botão. É um gesto que mostra que você está aqui com a gente, que essa rede de histórias pode crescer e alcançar mais pessoas. Obrigado por estar aqui. Vamos seguir para a próxima parte, porque a história ainda guarda surpresas.
O amigo de Danilo me contou que, tempos atrás, meu filho andava se envolvendo com apostas clandestinas e uma turma que ostentava o que não tinha. Disse que Danilo, já endividado, comentou por alto que conhecia um lugar cheio de coisa valiosa onde não haveria resistência. As palavras me embrulharam o estômago. Perguntei se ele tinha certeza. Ele hesitou, depois respondeu: Seu Adalberto, não queria ser eu a dizer isso, mas era da sua casa que ele estava falando. Aquilo me paralisou. Desliguei sem conseguir agradecer nem dizer adeus. Fiquei ali, sentado na beirada da cama com as mãos suadas, sentindo que o mundo à minha volta perdia o sentido. As imagens passaram pela minha cabeça como um filme ruim. Danilo pequeno, sujo de graxa, ajudando a limpar as ferramentas. Depois, Danilo adolescente rindo ao meu lado enquanto montávamos uma pipa. E agora, aquele mesmo filho, o mesmo olhar, teria sido capaz de entregar a minha casa, a minha história, aos pés de ladrões? A noite caiu sem que eu acendesse uma luz. Comi um pão duro e bebi água da torneira, sem fome, sem sede, apenas por inércia. O que um pai faz quando descobre que foi traído por quem mais amou? Que tipo de homem eu fui para criar um filho assim? No dia seguinte, sentei na calçada da oficina, como fazia antigamente, e fiquei olhando o movimento da rua, tentando encontrar alguma resposta no vai e vem da vizinhança. Foi quando o Rafael chegou novamente com sua bicicleta, o único sopro de luz naqueles dias cinzentos. Tio, hoje trouxe um lanche pra gente, disse com um sorriso largo, segurando 2 pacotes de pão com queijo. Aquela pureza me desmontou. Convidei-o a entrar e, enquanto ele comia, comecei a falar. Não tudo, claro, mas o suficiente para desabafar. Falei da solidão, da oficina vazia, da saudade da Célia. Rafael me escutava atento, sem cortar, sem julgar. Minha mãe também vive dizendo que eu sou o que ela tem de mais precioso, murmurou. Aquilo me tocou. Talvez fosse hora de parar de esperar por quem virou as costas e começar a enxergar quem estendia a mão. Comecei a ensinar Rafael mais seriamente. Dei a ele uma velha caixa de ferramentas com o nome dele gravado à faca no fundo. Agora você faz parte da equipe, moleque. Ele sorriu como quem acabava de ganhar o mundo. Os dias com Rafael tornaram-se rotina. Ele me ajudava, aprendia, e no fim da tarde conversávamos como se fôssemos de sangue. E foi assim que minha alma começou, timidamente, a se costurar outra vez. Mas o destino não costuma ser tão gentil por muito tempo. Uma tarde, voltando do mercado, encontrei a porta da oficina arrombada. Era uma cena diferente da invasão anterior. Dessa vez, tudo estava revirado, como se procurassem algo específico. Revirei o local desesperado, até notar que o cofre antigo onde guardava documentos da Célia e a escritura da casa estava vazio. Aquilo não fazia sentido. Ninguém, além de mim e... Danilo sabia que aquele cofre existia. Foi o golpe final. Senti as pernas cederem. Sentei no chão sujo de óleo e chorei como criança. Já não era sobre bens. Era sobre dignidade. Sobre a certeza de que meu próprio filho estava cavando minha ruína sem sequer olhar para trás. E mesmo assim, parte de mim se recusava a desistir dele. Eu rezava, à minha maneira, não por mim, mas por ele. Que acordasse, que parasse. Naquela noite, enquanto lavava as mãos sujas de graxa, olhei para o espelho do banheiro velho e perguntei: e se ele não mudar? Você vai odiar o seu próprio filho? Mas eu não sabia responder. Fui dormir sem forças, agarrado a uma foto antiga da Célia com Danilo no colo. Eu sentia que algo maior estava por vir, um acerto de contas, uma escolha sem volta. Não passou uma semana desde aquela carta, quando vi, pela primeira vez em anos, o carro do Danilo estacionado na entrada da minha casa. Era um modelo esportivo, desses que chamam atenção pela pintura metálica e pelos vidros escuros. Meu coração disparou. A vontade era me esconder, fechar a porta e fingir que não tinha visto.
mas meus pés se moveram sozinhos, como se meu corpo não me obedecesse mais. Ele desceu do carro devagar, parecendo menor do que eu lembrava. Os ombros curvados, os olhos inchados e uma barba mal feita que o deixava ainda mais abatido. "Pai", disse, sem conseguir sustentar o olhar. Não respondi. Só virei as costas e entrei. Ele ficou parado alguns segundos, sem saber se podia me seguir. Depois entrou devagar, como quem pisa em terra sagrada. Sentou-se na mesma cadeira onde a mãe costumava costurar e ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. "Eu sei o que você pensa. E não, pai, eu não mandei ninguém te machucar, mas eu sabia o que ia acontecer e não impedi. Aquilo foi como uma facada no peito, um golpe silencioso, cruel. Eu estava devendo. Gente perigosa. Eles disseram que se eu desse informações sobre um lugar seguro, uma casa vazia, sem alarme, eu poderia limpar parte da dívida. Eu nunca imaginei que iam te empurrar, que iam te machucar. Eu juro." A voz dele tremia. Eu quis gritar, quis quebrar algo, mas não consegui. Minha voz saiu como um sussurro. "Você me deu como moeda de troca." Ele caiu de joelhos, chorando como uma criança. Aquilo não me trouxe alívio. Ver meu filho destruído diante de mim era uma dor nova, aguda. Eu tentei voltar atrás, mas já era tarde. Depois, eu entrei em pânico e fui embora. Me escondi de mim mesmo, do mundo, do Senhor. Passei as mãos no rosto, tentando afastar o torpor. "Por que voltou agora?" perguntei, sem emoção. Ele disse que estava limpo, que vinha tentando reconstruir a vida. "Mas falta uma peça, pai. Falta o Senhor. E se não me perdoar, acho que nunca mais vou conseguir me perdoar também." Não respondi. Aquela noite foi longa. Ele dormiu no sofá e eu no meu quarto. Mas não preguei os olhos. Revivi cada fase da infância dele, o dia em que caiu da bicicleta e eu corri feito um louco para o hospital. A vez em que cantou no coral da escola e eu chorei escondido na plateia. A primeira vez que me chamou de meu herói. Tudo isso agora soava como lembrança de outra vida, de outro garoto, de outro pai. No dia seguinte, antes de ele ir embora, olhou para mim com os olhos carregados de algo que eu não conseguia decifrar. "Se um dia o senhor só quiser conversar, eu deixei meu novo endereço aqui." Me entregou um papel dobrado e saiu. O barulho do carro se afastando me deixou imóvel na varanda por um tempo que nem sei medir. Os dias seguintes foram silenciosos. Rafael percebia minha inquietação e perguntava, mas eu desconversava. Até que um dia, enquanto limpava as ferramentas, encontrei a velha agenda da Célia, esquecida numa gaveta. Lá estavam anotações sobre Danilo, planos de futuro, recortes da formatura. E um bilhete dela para mim. "Se um dia ele errar, me prometa que vai tentar entender. Nosso filho nasceu do amor." Aquilo me quebrou. Eu chorei como não chorava desde o velório. O choro pesado de quem entende que precisa decidir entre o orgulho e a chance de cicatrizar. Naquela noite, de impulso, escrevi uma carta para Danilo. Não dizia que perdoava, nem que queria vê-lo. Só disse, "Estou tentando. Me dê tempo, e se estiver mesmo limpo, mostre, reconstrua, mas sem mentira." Coloquei no correio no dia seguinte. Uma semana depois, Rafael apareceu na oficina com um envelope em mãos. "Te deixaram isso na portaria, seu Adalberto." Era do Danilo. Dentro havia uma carta e uma foto. Na foto, ele sorria com uma criança no colo. "Essa é a Clara, minha filha, sua neta. Pai, por favor, não me deixe repetir os erros contigo com ela. Ela merece te conhecer." Foi como se o mundo parasse. Naquela noite, depois de ver a foto da neta que eu nem sabia que existia, não consegui dormir. Caminhei pela casa escura, ouvindo o ranger das tábuas do assoalho, lembrando de quando Danilo corria descalço por ali, gritando o nome da mãe para mostrar qualquer rabisco num papel. Agora, tantos anos depois, era como se ele jogasse uma boia em alto mar, tentando me resgatar. Mais tarde demais, a imagem daquela menina,
de olhinhos brilhando nos braços do pai, me dilacerava por dentro. Eu queria conhecê-la. Queria pegar no colo, olhar nos olhos e dizer: seu avô está aqui. Mas o medo me travava. E se tudo fosse outra armadilha? E se ele estivesse usando uma criança para se aproximar mais uma vez por interesse? Ainda assim, a lembrança das palavras de Célia me vinham à mente como sussurros que atravessavam o tempo. Se um dia ele errar, não enterre seu amor por ele. E eu sabia lá no fundo que por trás daquele homem que falhou ainda havia um pedaço do meu menino. O mesmo que tremia de medo na primeira noite sem fralda, que chorava quando ralava o joelho e pedia meu colo. Talvez agora ele fosse o homem ferido pedindo colo de novo, de forma torta, doída. Talvez Clara, minha neta, fosse a resposta que eu não sabia que esperava. Foi Rafael, como tantas vezes, quem me puxou do fundo do poço. Seu Adalberto, se fosse comigo, se fosse meu pai que tivesse errado, mas viesse dizer que queria mudar, eu ia querer que ele tentasse de novo. Aquilo me desmontou. Um garoto que não teve pai, me ensinando o que é ser pai. No dia seguinte, com as mãos trêmulas, liguei para o número que Danilo tinha deixado na carta. Ele atendeu no segundo toque. Pai? A voz dele vinha baixa, frágil. Preciso ver você e a Clara. Marcamos o encontro para o domingo, no coreto da Praça Central. Aquele mesmo onde, décadas antes, Célia e eu tiramos nossa primeira foto juntos. Eu fui com a alma em pedaços e o coração aos saltos. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado num banco de madeira, com uma menina no colo. A cena me travou os passos. Clara estava de vestido azul, com um lacinho torto na cabeça e o sorriso mais doce que já vi na vida. Ao me ver, ela perguntou: é ele, papai? Danilo assentiu com os olhos marejados. A menina se levantou, correu até mim e, sem hesitar, me abraçou pelas pernas. Oi, vô! Meu mundo parou. Segurei aquela criança como quem segura o universo inteiro nas mãos. E naquele momento não existia traição, dor, vergonha ou mágoa. Só existia um elo puro, novo, possível. Danilo chorava em silêncio. Eu também. Nenhuma palavra foi dita por longos minutos. Apenas 3 mãos entrelaçadas, como se quisessem costurar, com urgência, os buracos deixados pelos anos. Conversamos por horas. Danilo não pediu perdão mais uma vez. Acho que sabia que isso não se implora. Mas contou tudo, que tentou se reerguer, que trabalha agora como técnico numa escola, que está limpo há quase 2 anos, que Clara é o motivo, que me escreveu porque não aguentava mais carregar tudo sozinho. Disse que, se eu quisesse, ele queria voltar devagar, do meu jeito, sem exigir nada, apenas presença. Clara puxou uma caixinha da mochila e me entregou um desenho. Nós 3, segurando um sorvete. Chorei ali mesmo, em público, como um velho tonto e desarmado. Naquela noite, deitei na cama com o coração diferente. Não leve, ainda machucado, mas aberto. E às vezes, isso é tudo de que precisamos. Um recomeço. Agora quero falar com você que chegou até aqui comigo. Essa história não é só minha. Ela é de tantos pais e mães, avós e avós, que foram feridos por quem mais amavam. Que guardam silêncios dentro de casa, que dormem com lembranças que doem. Se essa história mexeu com você, compartilha nos comentários. Pode ser a sua ou de alguém próximo. Aqui, ninguém julga. Aqui a gente ouve, acolhe e transforma dor em caminho. E se você sente que esse canal te abraça de alguma forma, considere se inscrever. Não por números, mas por conexão. Cada pessoa aqui é parte de uma comunidade de histórias reais. E a sua voz importa. E olha, quando esse vídeo terminar, dá uma olhada nas sugestões que vão aparecer aí na tela. Tem outros relatos igualmente emocionantes que podem tocar seu coração tanto quanto esse. Escolha um deles e deixa que a próxima história te conduza. Depois daquele domingo na praça, eu precisei de tempo. Não falei para Danilo vir me visitar, nem prometi reencontros semanais.
mas levei comigo o desenho da Clara e pendurei na parede da cozinha, entre fotos antigas da família. Ela se tornou presença antes mesmo de voltar a aparecer. Era como se aquela pequena tivesse feito uma costura invisível entre o passado que me partiu e um futuro que eu ainda não sabia se merecia. Rafael foi o primeiro a notar. Ué, e essa menininha aqui, seu Adalberto, parente nova? Balancei a cabeça com um meio sorriso. É, algo assim. Nos dias que seguiram, Danilo respeitou meu silêncio. Mandava mensagens breves, perguntava como eu estava. Dizia que Clara falava de mim quase todos os dias. Eu lia e não respondia sempre, mas lia. Era estranho perceber que aquele filho, que um dia me fez sangrar por dentro, agora me feria mais com ternura do que com raiva. Uma tarde, encontrei uma carta da Célia no fundo da gaveta do armário. Era endereçada a Danilo, escrita durante os primeiros exames da doença. Ela falava do medo de deixá-lo sozinho no mundo e terminava com: se seu pai errar, abrace. Se você errar, saiba que ele também vai tentar. Aquele papel me desmontou. Fui até a oficina, sentei no fundo e chorei baixinho, tentando não ser ouvido. Rafael chegou de mansinho, me trouxe um copo d'água e ficou do meu lado, em silêncio. Não precisou perguntar. Só colocou a mão no meu ombro. Tá tudo bem, vô. Quando o senhor quiser falar, eu tô aqui. O menino que entrou um dia pedindo ajuda com uma bicicleta agora me servia como âncora. Como é que o mundo dá voltas dessas? Naquela noite, respondi à mensagem de Danilo. Só escrevi: apareça com Clara sábado. Traga ela para conhecer a oficina. Não esperei resposta, mas ele apareceu, no horário marcado, vestido de forma simples, sem ostentação. Clara corria na frente, empolgada. Vô, esse é seu lugar? Perguntou com os olhos brilhando. É sim, minha flor. Aqui eu conserto as coisas, quando dá. Ela riu, e aquele som me aqueceu mais que qualquer sol de meio-dia. Mostrei a oficina para ela. Ensinei a diferenciar uma chave estrela de uma Philips, e ela disse que queria consertar carros igual ao vô e ao papai um dia. Danilo ouviu e sorriu, mas baixou os olhos logo em seguida, como se não se achasse digno. Rafael chegou pouco depois, e os dois se olharam com curiosidade. Esse é o Rafael, meu ajudante, ou melhor, meu neto emprestado. Clara deu um abraço nele sem cerimônia. Rafael riu e aceitou. A oficina, naquele dia, teve um cheiro diferente. Não era só óleo e ferrugem. Era cheiro de recomeço, coisa que a gente não compra nem inventa, só sente. Rafael, Danilo e Clara passaram a vir mais vezes. Aos poucos, sem pressa, Danilo me ajudava em pequenos concertos, como fazia quando era moleque. Ainda era estranho olhar para ele e lembrar o que fez. Ainda doía. Mas a dor, ao invés de cortar, latejava, e dor que pulsa, a gente aprende a suportar. Certa tarde, Clara me entregou um desenho novo. Dessa vez éramos 4. Ela, Danilo, eu e Rafael. E no topo, com letras tortas, minha família. Fiquei olhando aquilo por minutos. Família, repeti em voz baixa. À noite, sentei sozinho na varanda e encarei o céu estrelado de pedra funda, aquele mesmo céu que me assistiu perder a Célia, depois a fé, e agora, talvez me visse encontrando outro caminho. Na semana seguinte, Danilo me chamou para conversar. Sozinhos. Senti o corpo inteiro endurecer. Pai, eu fui chamado para uma vaga numa cidade do interior de São Paulo. É uma escola técnica. Bom salário, casa funcional, lugar tranquilo para Clara. Eu assenti. Mas eu só aceito se o senhor me deixar vir de vez em quando. Se puder continuar vendo o senhor. Se a Clara puder ter o avô dela por perto. Respirei fundo. Olhei nos olhos dele. Filho, você já fez tudo para que eu nunca mais quisesse te ver. Mas por alguma razão, ainda estamos aqui. Eu não sei se vou esquecer, mas talvez aprender a viver com isso. E sim, a Clara precisa do avô. E talvez você também.
Agora, para você que está aqui comigo desde o início, eu preciso falar direto do meu coração. Talvez você esteja carregando um peso antigo, uma ferida que ainda sangra. Talvez tenha um pai que nunca voltou, um filho que foi embora, ou um amor que não teve chance de pedir perdão. Eu só quero dizer que você não está só. Esse canal existe porque histórias assim precisam ser contadas, porque cada um que ouve se reconhece em pedaços. Então, se você quiser, escreve aqui nos comentários. Conta o que viveu. E se puder, sugira novas histórias, talvez aquela que você sempre quis ouvir, contada com o cuidado que merece. E se esse vídeo te tocou, não pense duas vezes. Se inscreve, não para crescer número, mas para crescer conexão. É você que mantém esse espaço vivo. E antes de sair, escolhe um dos vídeos que vai aparecer aqui no fim. Não é por acaso. Tem mais histórias que vão tocar o seu coração do mesmo jeito. E às vezes, tudo que a gente precisa é uma história para lembrar quem a gente é. Danilo aceitou a vaga em São Paulo, mas antes de partir, fez questão de passar um fim de semana inteiro comigo e com a Clara. Trouxeram uma torta feita por ele mesmo, torta de frango, a favorita da mãe dele. Aprendi com a mamãe, encontrei o caderno de receitas dela na mudança, disse. A voz falhou no fim da frase. Aquilo me pegou de um jeito inesperado. Ver meu filho ali, com farinha na roupa, ajeitando o guardanapo da filha na mesa, me fez lembrar que o homem que erra nem sempre desaparece. Às vezes, só se perde por um tempo. Depois do jantar, Clara pediu para ver onde a vovó Célia estava enterrada. Fomos juntos ao cemitério, já com o céu laranja se apagando. A menina levou uma flor que ela mesma colheu no quintal da pensão, onde estavam hospedados. Quando chegamos à lápide simples, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois, abaixou e sussurrou. Obrigada por ter feito meu papai. Eu gosto muito dele. O chão pareceu fugir dos meus pés. Danilo caiu de joelhos e chorou ali, com o rosto apoiado na pedra fria. Na volta, não dissemos muito, mas havia algo diferente no ar. Como se uma parte do perdão estivesse começando a criar raízes, mesmo em solo machucado. Rafael apareceu mais tarde, com um pote de pipoca e sua alegria simples de sempre. Clara e ele brincaram na calçada, rindo alto. Por um momento, a rua parecia viva de novo. Meus vizinhos começaram a me olhar diferente. Alguns acenavam, outros vinham perguntar se eu estava bem. Era como se meu próprio bairro, Pedra Funda, estivesse me recebendo de volta. No domingo à noite, Danilo me chamou na oficina. Só nós dois. Sentou-se na mesma cadeira onde o pai dele, meu velho, se sentava quando ainda era vivo. Pai, eu vendi o carro e quitei todas as dívidas. A casa de São Paulo vai ser simples, mas segura. E agora, eu queria te devolver isso. Me entregou um envelope grosso. Dentro estavam os documentos da minha casa, a escritura, os papéis do terreno, até uma cópia das chaves que ele tinha escondido anos atrás. Quando invadiram a sua casa, pai, além do que tiraram, eu roubei a confiança. E eu sei que não existe devolução que conserte isso. Mas quero que o senhor saiba, eu recusei um dinheiro que me ofereceram por ela. O senhor ainda é dono de tudo, sempre foi. Eu peguei os papéis com mãos trêmulas. Filho, isso aqui é papel. O que eu quero de volta é a sua vergonha, a sua hombridade e talvez um dia a sua paz. Isso só o tempo devolve. Nos abraçamos ali. Um abraço de homens velhos, calejados, quebrados, mas ainda vivos. Um abraço sem palavras. Danilo partiu com Clara na manhã de segunda-feira. Fui até o portão me despedir, segurando firme a emoção. Clara me abraçou com força e sussurrou. Eu vou voltar logo. Prometo. Sorri, mesmo com os olhos marejados. E quando voltar, vou te ensinar a trocar o óleo do motor sozinha, brinquei. Ela riu, jogou um beijo no ar e entrou no carro. Danilo me olhou antes de entrar. Não disse nada, mas naquele olhar tinha mais do que palavras dariam conta. Tinha gratidão,
tinha vergonha, tinha amor. Fiquei ali, parado, até o carro desaparecer na curva da rua. Só depois entrei e fechei o portão com a lentidão de quem ainda estava processando tudo. A casa estava silenciosa, como sempre, mas não parecia mais vazia. A presença deles ainda ecoava nos cômodos, nas risadas, nos pratos usados que Rafael ajudou a lavar no domingo à noite. A rotina voltou aos poucos. Rafael agora vinha todos os dias, me ajudava com os carros, cuidava das ferramentas e falava sem parar das aulas de matemática. "Tô indo bem, vô. Acho que vou passar direto esse ano." Comecei a chamá-lo de neto sem me corrigir mais. Um dia, ele parou no meio da oficina e perguntou sem jeito: "Se um dia eu te chamasse de pai, o senhor se incomodaria?" Travei. Não por não saber a resposta, mas porque nunca esperei ouvir aquilo de alguém que chegou por acaso. Me aproximei e disse: "Incomodar? Moleque, seria uma das poucas coisas boas que a vida ainda podia me dar." Com o tempo, Danilo passou a mandar cartas e fotos. Clara crescia linda, curiosa, cheia de energia. Às vezes, me ligavam por vídeo. Eu estranhava no começo, mas aprendi a gostar. Ela mostrava os desenhos, falava dos colegas da escola e me dizia que a professora tinha pedido uma redação sobre meu herói. "Eu escrevi sobre o senhor", disse ela certa vez, "porque o senhor perdoou meu pai, mesmo ele tendo feito coisas ruins. Isso é coisa de herói." E foi aí que entendi. Talvez o perdão não seja esquecer. Talvez perdoar seja lembrar. E ainda assim, escolher amar. A casa, que um dia foi invadida, hoje abriga novas memórias. A oficina, antes palco da minha solidão, voltou a ser lugar de construção, de carros, de vínculos, de esperança. Nunca mais falei diretamente com Danilo sobre o que aconteceu. Há coisas que, se ditas, estragam o que foi remendado com tanto cuidado. Mas ele sabe, e eu sei, e isso basta. Hoje, aos 69 anos, eu entendo que há dores que a gente não supera. A gente aprende a caminhar com elas, como quem aprende a mancar sem parar de andar. Eu ainda sinto falta da Célia. Ainda lembro do olhar do Danilo na porta da minha sala naquela madrugada de anos atrás. Ainda tenho momentos em que a desconfiança me morde. Mas olhando para trás, vejo também o quanto sobrevivi. Não apenas sobrevivi, reconstruí. Clara me chama de vô com um orgulho que nenhuma traição poderia apagar. Rafael me abraça todo dia antes de ir embora e diz: "Valeu, pai." E eu respondo: "Vai com Deus, filho", com uma tranquilidade que me espanta. O passado não mudou. O que mudou foi o peso com que o carrego. E hoje ele pesa menos. Se você acompanhou essa história até aqui, meu sincero obrigado. Cada minuto que você dedicou a ouvir essa narrativa é um gesto de empatia, de conexão. Talvez você esteja vivendo algo semelhante ou conheça alguém que já carregou uma dor parecida. Então, se sentir vontade, compartilha aqui nos comentários. Conta a sua história. Às vezes, um desabafo muda o rumo da nossa estrada. Se esse vídeo falou com o seu coração, considere se inscrever no canal. Aqui a gente não fala com números, a gente fala com gente, com vida, com alma. E antes de sair, dá uma olhadinha nos vídeos que vão aparecer aí no final. Tem mais histórias reais, fortes e transformadoras esperando por você. Talvez uma delas seja justamente a que seu coração precisava hoje. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir. E nunca se esqueça, mesmo da dor mais profunda, pode nascer o perdão mais bonito.